Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e o nosso assunto é sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Vamos aprender muito sobre esses três povos que habitavam o Oriente Médio. Os hebreus, os povos semitas. Então, antes de ver os três povos dos quais nós vamos falar da sua origem. Vamos ver de onde eles vêm e por que eles são chamados de povos semitas. Então, as três principais línguas do Oriente Médio, hebraico, aramaico e árabe, fazem parte de um grupo linguístico chamado semita. E de onde vem essa palavra? Semita vem de Sem, figura bíblica ancestral dos hebreus, árabes e outros povos antigos, como fenícios, assírios, arameus, entre outros. O hebraico é a língua falada pelos judeus de Israel nos dias de hoje. A Bíblia é a principal fonte de estudo sobre eles. Falando sobre os hebreus, vamos saber de sua tradição e história. A história hebraica, ela nos é conhecida através do Antigo Testamento da Bíblia. Os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros, e nós cristãos chamamos de Pentateuco, esses mesmos 5 primeiros livros atribuídos à autoria de Moisés. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, certo? Cada um dos livros vai se ocupar de um assunto em específico. Gênesis vai falar desde a criação até a história dos primeiros patriarcas de Israel. Êxodo vai mostrar a saída do povo do Egito, da escravidão lá do Egito, para a volta a Canaã, e a tomada de Canaã. Levítico vai mostrar como a lei foi entregue e como era essa lei entregue aos hebreus. Números vai ser uma contagem, vai se ocupar com a contagem das tribos de Israel, e Deuteronômio vai ser uma revisão da lei. Então, os judeus chamam esses 5 primeiros livros de Torá e os cristãos de Pentateuco. Pentateuco vem de Penta, 5 livros. Bom, falando sobre Abraão, esse é considerado o pai fundador da nação de Israel. Segundo a Bíblia, Abraão começou a migrar a partir da Mesopotâmia. E ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, certo? E, segundo a Bíblia, recebeu um chamado de Deus. Deus disse para ele sair da sua terra e ir para uma terra que manaria leite e mel, a chamada Terra Prometida, porque tratava-se de uma promessa de Deus a Abraão, que na época se chamava Abrão. Ele sai do sul da Mesopotâmia, da Suméria, e percorre esse caminho segundo os estudiosos, tá certo? Ele vai de Ur dos Caldeus para Ereque, depois Babilônia, depois Mari, depois Arã, depois Tadmor, em seguida para Damasco, Siquém, e por um período eles descem ao Egito por conta da seca e da fome. Mas depois eles voltam do Egito, para Berseba. Então essa seria a rota de Abraão. Abraão, ele teve um filho, com sua esposa Sara, chamado Isaac. Antes disso, ele teve um filho com a sua escrava que tinha voltado com eles do Egito, com a escrava Agar. Esse filho era Ismael. Segundo alguns teólogos defendem, Ismael teria dado origem à nação árabe. Por isso que os árabes muçulmanos, eles reclamam a paternidade de Abraão, sobre si. Eles dizem que são filhos de Abraão, eles descendem de Ismael. Mas a Bíblia garante
né, segundo os textos que nos chegaram até os dias de hoje, que o filho, né, da promessa teria vindo de Sara, a esposa de Abraão, e que antes de gerar o filho, ela era estéril. Então, esse filho nasceu por milagre de Deus, e esse filho seria Isaac, o chamado filho da promessa. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E logo no início, né, esses três aqui, eles são chamados os três primeiros patriarcas, ou seja, os grandes pais da nação de Israel. E as famílias no início eram organizadas em clãs, grupos familiares. Aqui você tem a genealogia de Abraão, a partir de Noé. Noé, né, depois do dilúvio, ou antes, perdão, do dilúvio, ele tinha 3 filhos. Então, depois do dilúvio, praticamente foi a família de Noé que ficou habitando a terra. Jafé, Sem e Cã, ou Cã, depende da tradução. Sem é daqui que vem a linhagem de Abraão. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Eber e Joctã, Eber gerou Peleque, Peleque gerou Reu, Reu gerou Seruque, Seruque gerou Naor, Naor gerou Tera, Naor e Arã, e Tera gerou Abraão. Essa é a genealogia de Abraão desde Noé. Os hebreus no Egito. Após um período longo de seca e fome, o povo hebreu migrou para o Egito, que à época estava governado por um povo asiático chamado Ixo, os Ixos. E como foi que eles migraram para lá? Segundo a Bíblia, havia um rapaz, né, filho de Jacó, chamado José. José tinha uns irmãos e eles tinham inveja de José e tentaram matar. Como não conseguiram, o venderam como escravo e que foi parar no Egito. No Egito, começou trabalhando na casa do vizir, né, o governador Potifar, e lá, durante seu trabalho, que era bem executado, a esposa de Potifar o assediou. Como ele não cedeu ao assédio dela, ela o acusou de abuso, né, de assédio, e ele foi parar na cadeia. Na cadeia, Deus deu a revelação de 2 sonhos de 2 companheiros de cela dele. Ele os interpretou, os sonhos se realizaram. Um dos sonhos era de um que morreria em poucos dias, e assim aconteceu, e o outro seria restabelecido ao seu trabalho de copeiro na corte de Faraó, e assim aconteceu. O Faraó teve então um sonho perturbador, né? E nesse sonho, o Faraó, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Daí vem a expressão vacas gordas, tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras. Por quê? A interpretação de Avirá, certo? Então, Faraó viu que no mesmo sonho as 7 vacas magras devoravam as gordas. Depois viu 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho ruins, pútridas, podres. E essas 7 espigas de milho podres devoravam as boas, as sadias. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Foi aí que lembraram de José. José interpretou o sonho e disse que se tratava, pois, de um período de 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de seca e fome. E o Faraó, então, se preocupou mais ainda agora. E José deu-lhe, então, a dica de guardar alimentos, estocar alimentos durante os 7 anos de abundância. E Faraó gostou tanto da ideia que tornou, né, além do rapaz interpretar seu sonho, ainda deu uma dica valiosa, né, deu uma estratégia valiosa, então o tornou vizir do Egito. Veja, José saiu da condição de escravo, de preso, à condição do maior posto abaixo do faraó no Egito antigo. É aí que José
dá um jeito de levar a sua família para o Egito, né, por conta da fome, e lá eles são acolhidos. Passa-se o tempo, o faraó que conhecia José, né, esses faraós, eles morrem e os ixos são expulsos, né, e aí o que acontece? Os hebreus vão ser acusados de ajudar os ixos a dominarem o Egito, e por isso vão ser perseguidos e escravizados. É aí que entra em cena um homem chamado Moisés. Moisés, ele nasceu num período em que o faraó da época ordenou que todos os meninos do sexo masculino fossem mortos, os bebês. Se nascesse homem, então era morto. Só que uma parteira hebreia, ela se recusou a cumprir a determinação do faraó e poupou uma criança. Essa criança foi criada por algum tempo pela mãe, mas não dando mais para escondê-la, ela colocou dentro de um cesto, e esse cesto ela colocou no rio Nilo. Então, durante o banho da princesa, né, a filha de faraó, ela encontra o cesto com a criança. Então, aqui você tem nessa imagem a representação dos hebreus sendo castigados como escravos no Egito Antigo. E aqui você tem a imagem do menino sendo resgatado no rio. Então, a filha de faraó manda resgatar a criança, reconhece que a criança não era egípcia, mas hebreia, e chama de Moshá no hebraico, que dá o nome hebraico à criança, Moshá, que é transliterado na Bíblia, né, como Moisés, que quer dizer tirado das águas. E é por isso que esse cestinho aqui, ele tem esse nome, né, até hoje, onde são colocadas as crianças, tipo um bercinho pequeno de Moisés, esse cestinho. Bom, Moisés cresce, se revolta, ele sabe da sua origem, se revolta com toda essa opressão ao seu povo, e por conta que ele de tão revoltado, ele chega a matar um egípcio, e para não ser morto, foge para o deserto. Lá, segundo a Bíblia, Deus se revela a ele por meio de uma sarça ardente, que é um arbusto do deserto, que tinha um fogo espiritual, onde Deus se revelou a ele e disse que era para ele libertar o povo de Israel. Ele volta, depois de 40 anos, ao Egito, já estava com 60 ou mais, e aí entrega a mensagem a Faraó, dizendo que Deus queria que ele libertasse o povo dele do Egito. Só que o Faraó não atende. É aí que são enviadas as 10 pragas sobre o Egito, combinando com a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, incluindo o filho de Faraó. E por conta disso eles são liberados. Só que quando eles vão embora, o Faraó vai atrás deles para matar Moisés e trazer de volta os seus escravos. E diante do Mar Vermelho, encurralados pelos egípcios, então acontece o milagre que a Bíblia diz que é a passagem pelo Mar Vermelho. As águas são fendidas ao meio, e segundo o relato bíblico, eles passam por entre esse Mar Vermelho, tá certo? Bom, passando o Mar Vermelho, vão por outro lado, eles chegam a Canaã, e lá no Monte Sinai, diz a Bíblia que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são uma compilação, certo? Um resumo de toda a lei que Deus passaria para Moisés em seguida. Então, essa lei estaria escrita em 2 tábuas, e Moisés passaria, então, essas normas a todo o povo de Israel. Ainda não há fontes arqueológicas sobre o assunto, embora haja um fragmento de texto encontrado num papiro do Egito, certo? Em que tem um trecho de uma oração de um sacerdote do Egito Antigo, em que ele pede para um determinado Deus curar
o rio Nilo que estava sangrando. Então daria aí veracidade a uma das pragas dos 10 mandamentos, né? Uma das 10 pragas do Egito. A tomada de Canaã. Pesquisadores, com base na Bíblia, defendem que a conquista de Canaã foi longa e difícil. Aliás, a Bíblia mesmo diz que antes de entrar em Canaã, eles mandaram espias, né, para ver se a terra poderia, se havia habitantes nela, se poderia ser tomada ou não. E eles duvidaram, né? E em vez de 40 dias para tomar a terra, levaram 40 anos. Eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos. É o que diz o relato bíblico. Só que quando eles vão entrar em Canaã, a primeira cidade a ser conquistada é Jericó, cidade fortificada com a grande muralha. E Deus dá a seguinte estratégia: que o povo rodeasse as muralhas de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia desse 7 voltas, e na 7ª volta tocassem as buzinas e também gritassem. E assim as muralhas ruiriam, como a Bíblia diz que aconteceu. As muralhas ruíram, eles entraram e tomaram Jericó e depois a terra prometida. Pesquisadores confirmam que há indícios de que havia uma muralha na antiga cidade de Jericó, considerada uma das mais antigas do mundo. Já outros pesquisadores dizem que os hebreus têm entrado em contato com comunidades locais, né, e eles se organizavam em forma de tribos. E outros dizem ainda que essa ocupação teria sido dada por povos nômades, né? E isso está em acordo com o que diz a Bíblia, já que eles ficaram perambulando pelo deserto durante 40 anos, né? 4 décadas. Isso teria acontecido nos anos 1200 a.C., século 13. Bom, logo no início, quando eles tomaram Canaã e foram se organizar, então, como havia já nessa época muitos hebreus, eles se organizaram em tribos, né? E eram 12 tribos. A tribo era liderada, cada tribo era liderada por uma pessoa bem experiente, chama um ancião, e logo no início eles escolhiam para liderá-los durante períodos de guerra. Se houvesse alguma guerra, era escolhido, né, um chefe político e militar, que eles davam o nome de juiz. O juiz, nesse caso aí, não é a pessoa que aplicasse a justiça, mas era um líder, certo? Aquele capaz de conduzir Israel durante as lutas. E as 12 tribos de Israel, vocês têm aqui Rubens, Simeão, Efraim, Judá, Dan, Naftali ou Naftali, Gade, Asher, Issacar, Zebulon, Manassés e Benjamim. Eles estão aí em inglês, mas eu falei os nomes deles em português, tá certo? Olha, são as 12 tribos de Israel, são 10 filhos de Jacó e 2 de José, Efraim e Manassés. O restante são nomes que dizem respeito aos filhos de Jacó. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a história de Sansão. Sansão, ele foi um dos juízes, né, ou o juiz mais famoso de Israel. Diz a Bíblia que ele tinha um pacto com Deus, que a mãe dele fez, que ele seria consagrado a Deus e ele não passaria navalha em sua cabeça. Por isso que ele tinha o cabelo longo, né, tinha 7 tranças, e estaria em Deus a fonte do poder dele. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, Sansão era capaz de feitos incríveis, como matar um leão com as próprias mãos, ou pegar uma queixada de jumento e matar milhares de filisteus, que eram os inimigos de Israel, que habitavam a terra de Canaã, certo também. Então, havia uma força extraordinária sobre Sansão. Foi aí que os filisteus enviaram uma mulher para seduzir Sansão e descobrir o seu segredo, que foi Dalila. Dalila descobriu, ele contou o segredo a ela,
E durante uma noite, quando ele dormia, os filisteus tomaram Sansão, né, cortaram seus cabelos, suas tranças, e ele, por conta disso, acabou perdendo as forças. Muitos dizem que a força de Sansão estaria no cabelo. Não, não é. O cabelo, as tranças dele, era apenas um sinal da aliança com Deus. Cortando as tranças, era como se estivesse tirando uma aliança do dedo. Então, do mesmo jeito que uma aliança, ela representa o casamento de alguém, e quando você está sem aliança, você está dizendo que não está casado com ninguém, não tem compromisso com ninguém, é parecido. As tranças cortadas estavam dizendo que ele estava sem um compromisso com Deus, né? E de fato ele confiou o segredo que era de Deus e dele a uma inimiga, né? E por conta disso ele foi torturado, seus olhos foram furados, segundo a Bíblia, e ele foi amarrado entre duas pilastras e exibido como troféu. Então, durante esse banquete com os filisteus, ele é exibido como troféu, amarrado tal, entre duas pilastras, e é aí o momento final que ele clama a Deus pelos poderes para fazer um último esforço. E é quando os poderes, segundo a Bíblia, vêm sobre ele, né, o poder de Deus, e ele puxa as duas pilastras e todo o teto desaba, matando todos ali naquele recinto. Então essa é a história trágica de Sansão. Tem muitas histórias, gente, eu vou contando aqui conforme a gente for vendo. Bom, mas os hebreus não estavam satisfeitos, eles queriam um rei, eles não queriam um líder, simplesmente, eles queriam um rei, todos tinham um rei em torno deles, e por que não eles? Um rei para os hebreus. Reagindo contra a invasão dos filisteus, os hebreus passaram a ter um rei por volta dos anos 800 a.C., que foi Saul o primeiro. O primeiro rei foi Saul. Só que Saul andou fora da presença de Deus, segundo a Bíblia, e ele foi substituído por Davi, que governou entre 1965 a.C. Derrotou os filisteus na famosa batalha contra Golias, né? Ele era um meninote, e só com uma pedra numa funda arremessou essa pedra, que bateu na testa, no meio da testa do gigante, e o gigante veio ao chão e ele cortou-lhe a cabeça do gigante. Davi derrotou os filisteus, transformou Jerusalém na capital de Israel. É uma representação de Davi já em avançada idade. E Davi ainda unificou o reino de Israel e ele nacionalizou o culto a Yahvé, ou Javé, ou Jeová, depende da transliteração. Na verdade, ninguém sabe, porque o nome original de Deus na Bíblia, né, o eu sou ou eu serei, é YHWH. É um pentagrama, ou seja, são 4 letras e não tem vogais, não se sabe a sonorização. Alguns dizem que não sabem. E Jerusalém, por consequência, vai se tornar o centro religioso de Israel. Aqui está o mapa de Israel e a divisão das 12 tribos, certo? E por muito tempo se pensava que Davi era um personagem lendário, um personagem mítico, né, criado pela narrativa bíblica. Só que foi encontrada uma pedra na qual tem escrito Casa de Davi. Foi encontrado no sítio arqueológico de Teldão. Isso dá indício de que Davi tenha sido de fato um personagem real, e que não tenha sido apenas um pastor de ovelhas, como no início, segundo a Bíblia, mas sim o rei de Israel, porque ele não ia colocar Casa de Davi numa pedra, né, nessa inscrição. Bom, Salomão, que era filho de Davi, foi o seu sucessor e o rei de maior destaque. Reforçou o exército e estabeleceu relações comerciais com os fenícios, reinos da Arábia e da África. O caso mais famoso é que, segundo a Bíblia, Salomão pediu a Deus sabedoria. E como Salomão foi sábio em seu pedido, Deus deu sabedoria e muita riqueza. E conta a Bíblia que 2 mulheres tiveram filhos na mesma noite. E o filho de uma delas vem a falecer. A mãe
que perdeu o filho, desesperada, troca as crianças, né? Troca o seu filho morto pelo filho vivo da companheira que tinha dado à luz naquela mesma noite. Durante a manhã do dia seguinte, a mãe que, né, não tinha perdido seu filho se desespera ao ver uma criança morta e ela reconhece que não era o filho dela. Então começa, como ela sabia que só outra pessoa que estava ali poderia ter trocado as crianças, ela acusa, né, a mulher que tinha trocado realmente as crianças. Só que como provar que aquele era o filho dela num tempo em que não tinha teste de DNA, né? Não tinha exame de DNA. Então o caso é levado para julgamento do rei, que o rei também julgava causas naquela época. E Salomão ouve a versão de cada uma e diz: o veredito é o seguinte: peguem a criança viva, cortem-na ao meio e dê uma banda da criança para cada mãe. Então a mulher desesperada se joga aos pés do soldado, impedindo-o de fazer tal ação. Então Salomão diz: basta, você é a mãe, pois só a verdadeira mãe se desesperaria diante de tal ação. Então ela disse: não, ela pode ficar com a criança toda, eu não quero. E enquanto a outra já tinha perdido o seu filho mesmo, então ela não ia ligar de ter mais uma criança morta, né? Felizmente. Então você veja como ele foi sábio na sua decisão. Ele se notabilizou por isso e por muito mais. É Salomão quem vai construir o primeiro templo de adoração a Deus, né? O templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha essa forma segundo a descrição bíblica. Você tem aqui o altar de sacrifícios, a pia para lavar, né, para limpeza, e aqui o templo, né, propriamente dito, o prédio do templo. Como era o templo por dentro? Por dentro ele era belíssimo, né, dourado, e havia um local onde ficava a Arca da Aliança aqui atrás do altar, certo? E nesse local só entrava o grande sacerdote, o sumo sacerdote, que se purificava uma vez por ano para fazer a expiação, né? Fazer o sacrifício e adorar a Deus lá dentro. E ele entrava com um chocalho amarrado na cintura. Por quê? Porque se ele entrasse em pecado nesse local chamado Santo dos Santos ou Santíssimo, ele morria fulminado. Tinha um ataque do coração, ele era morto por Deus por estar em pecado. E em consequência, ele cairia, não se ouviria mais o barulho do chocalho, então puxava pela corda amarrada a sua cintura. Bem interessante isso, né? Salomão também vai ordenar a construção de grandes obras, cobrando altos impostos e recrutando a população para fazê-la. E isso vai causar vai causar muita contrariedade na população hebreia, entre os hebreus. Mas o seu filho, Roboão, ele vai manter essa política, né? Ele acaba mantendo a política do pai, cobrando altos impostos, e isso, né, culmina na divisão de Israel em 2 reinos. Roboão e Israel, por conta dessa atitude de Roboão de manter a política do pai, Israel vai ficar dividido em 2 reinos. No norte, o reino de Israel, composto de 10 tribos, e tendo Jeroboão, né, que era um servo, como rei. E no sul você vai ter Roboão continuando governando, né, que é o reino de Judá. O reino de Judá era 2 tribos, Judá e Benjamim. Então você tem aqui no sul reino de Judá, no norte reino de Israel. Os hebreus sob domínio estrangeiro.
O rei assírio Sargão II conquistou o reino de Israel por volta de 722 a.C. Os israelitas foram então levados para as terras assírias e os assírios ocuparam suas terras. E é nesse período que Israel começa a perder sua identidade, certo? Os hebreus, eles começam a falar o idioma assírio e começam também a adorar os deuses assírios, e o povo de Israel, que é o reino do norte, acaba perdendo muito da sua identidade. E no norte havia uma cidade que se tornou a capital do reino do norte, que era Samaria. E é por isso, nesse período aí, que houve a perda de identidade do povo hebreu, que o povo de Samaria, os samaritanos, vão acabar sendo, como é que eu diria, eles não vão ser reconhecidos como hebreus. Então os judeus, é aí que vai haver uma repartição. Depois dessa divisão de Israel em o reino de Israel e o reino de Judá, vem o termo judeu, certo? E os do norte, os israelitas, quem habitasse Samaria, né, eles são samaritanos da Bíblia, que não se dão com os judeus por conta desse período. Então, reino do norte, de reino de Israel; reino do sul, reino de Judá, os judeus. Bom, Judá resistiu, mas no ano de 587 cai nas mãos de Nabucodonosor, que conquista aquele reino. O templo será destruído, o povo vai ser levado preso, né, e fica lá na terra de Babilônia, segundo a Bíblia, no cativeiro babilônico por volta de 7 décadas, 70 anos. Você tem a representação da invasão a Israel e o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Sobre isso você pode ver muito bem na novela O Rico e Lázaro, da Record, né? Acho que ainda tem disponível no Facebook todos os capítulos. É uma produção que vale a pena para você ter uma ideia do que aconteceu naquela época. Com a conquista dos persas em 538 a.C., os judeus puderam voltar à sua terra e reconstruir o templo deles, pois Ciro permitiu isso, né? O rei persa, rei Ciro. E aí a reconstrução do templo de Jerusalém, as muralhas. Mas Israel nunca mais foi livre, né? Esteve submissa a Alexandre da Macedônia, no século III a.C., e a Roma, né? No período no qual passou a ser chamado de Principado da Judéia e depois Província da Judéia. Após uma grande revolta no ano 70 depois de Cristo, né, da nossa era, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram e saquearam o terceiro templo, expulsando os judeus. Aqui você tem a representação dos romanos saqueando, né, e destruindo o templo de Jerusalém, nesse caso aí o segundo templo. O primeiro foi de Salomão, esse é o segundo já reconstruído e reformado. O segundo foi reconstruído depois que os hebreus, os judeus, voltaram do cativeiro babilônico, e ele foi reformado, segundo a Bíblia, por Herodes. É aí que, quando os romanos destroem Jerusalém, os judeus vão ser espalhados por várias partes dos domínios romanos. Isso é chamado de diáspora. Diáspora é o espalhamento deles, também chamado de grande diáspora. Então, os judeus, eles vão ser espalhados por várias partes, pela Síria, pelo Egito, pela Itália, pela Grécia, pela Ásia Menor, enfim, Macedônia, muitos, por várias partes ali do mundo antigo. A terra e o trabalho. Então, lá em Israel, as terras mais férteis era propícia para que os hebreus tivessem moradia fixa, ou seja, fossem sedentários. E lá eles cultivavam trigo, cevada, lentilhas, pepinos, cebolas, oliveiras, videiras e figueiras, e criassem abelhas. Já nas terras mais pobres, as terras áridas, né, terras pedregosas ou desérticas, os hebreus, eles não tinham moradia fixa, né, eles viviam migrando de um lugar para o outro.
e lá eles praticavam, né, o pastoreio de ovelhas e cabras. As principais cidades de Israel eram Jericó, Jerusalém e Samaria. Lembre-se, essas duas aqui vão ser as capitais dos dois reinos divididos, né? Do reino do sul, de Judá, Jerusalém. Do reino do norte, Israel, Samaria. Os artesãos, eles faziam peças de ouro, né? Eram os ourives, peças de madeira, carpinteiros, e de cerâmica, os ceramistas. Além disso, haviam aqueles comerciantes, né? Os mercadores. E eles importavam, ou seja, traziam de outras nações estanho, chumbo, ouro, cobre, linho, madeira e cavalos, e vendiam para outras nações lã, frutas, nozes, azeite, mirra e outros aromas. Os hebreus, tradição e história. A família hebraica era organizada com a autoridade paternal, a autoridade masculina. Então ela era uma família patriarcal. No começo, a poligamia era admitida, né? Os hebreus, eles toleravam a poligamia logo no início. O homem poderia ter mais de uma mulher. Assim como os muçulmanos podem ter, segundo a lei até os dias de hoje, mais de uma mulher, se puder, quantas ele puder sustentar, né? Os filhos são vistos até os dias de hoje como sinal de bênção de Deus, e a falta de filhos, até na lei, né, é motivo para o divórcio. Se a mulher não puder ter filhos, o marido pode requerer o divórcio. Outra coisa interessante, né, outro dado interessante dentro da lei mosaica: o irmão, né, do morto, ele poderia se casar com a viúva. Então, poderia eu, no caso, casar-me com a minha cunhada, caso meu irmão morresse, e o filho, né, que minha cunhada, esposa agora, tivesse, não seria meu, mas considerado meu irmão. É o que está na lei. O monoteísmo hebraico. Agora a gente vem para uma parte em que Israel ele se destaca dos povos antigos. A principal marca de diferença entre Israel, né, entre os israelitas ou os hebreus, os povos daquela região, era o monoteísmo. A diferença entre os hebreus e os povos antigos do Oriente estava no monoteísmo, a crença no único Deus, que eles chamam de Yahvé. A pronúncia é aquilo. Vai ter gente que diz que é Yahweh, Yahu, Yahu, Yahweh. Enfim, não dá para ter uma certeza da sonorização do nome hebraico de Deus. A Torá é a base da crença hebraica. Ela contém 613 mandamentos, ou seja, 613 leis, né, artigos, que vão falar sobre vários aspectos, dentre eles família, trabalho, alimentações religiosas, entre outros. E os 10 mandamentos vai ser um resumo dessas leis, né, uma síntese. As leis contidas na Torá, elas continuam sendo a base para o monoteísmo judaico até os dias de hoje. Inclusive, uma prática, alguns rituais que são mantidos, né? E é bem interessante, que eu vou mostrar a vocês numa imagem já já. O povo judaico foi espalhado, ou seja, sofreu a diáspora no ano de 70 d.C. por várias partes. Como então mantiveram sua identidade religiosa e cultural? Porque na história você vai ver que todos os povos que perderam seu lar, né, foram expulsos ou enfim, tiveram remanescentes que quase foram dizimados, mas que ficaram poucas pessoas e que saíram das suas terras, acabaram perdendo sua identidade. Mas Israel não perdeu. O que foi isso? Por quê? A língua hebraica foi mantida nos rituais e na religião como uma forma de identificar os judeus. Então, como uma forma de se identificar, eles mantiveram a língua hebraica, certo? Nos rituais, na religião. Então isso fez com que eles não perdessem a sua identidade.
E é interessante, ó, o Yiddish e o ladino se tornaram as línguas faladas no dia a dia. Já o hebraico, que é uma língua, né, mais difícil, é usado nos estudos e os textos sagrados. E você tem um rolo representando, né, o rolo que tem os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? E aqui você tem um menino participando de um dos rituais, que é a passagem da adolescência, né, que eles chamam, da infância para a adolescência, que é o Bar Mitzvah. Aos 12 anos, o menino se reúne diante da congregação e lê trechos da Torá para todos, né, diante de todos. Agora nós vamos falar sobre os fenícios. Quem eram os fenícios? Eles também tinham origem semita, como nós vimos, e os fenícios iniciaram sua cultura por volta do século 14 a.C. Eles se chamavam a si mesmos de cananeus, por habitar a terra de Canaã, ou também de sidônios, por conta da cidade de Sidom, certo? Ou Sidom. Eles habitavam a estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, e essa era uma área estratégica, pois a partir dela eles tinham uma ligação entre o grande mar Mediterrâneo, que é uma rota de navegação, né, um espaço para navegação bem amplo, e também tinha os povos de Oriente Médio, com os quais eles iam fazer comércio mais tarde. Aqui nesse mapa você tem onde ficava a antiga Fenícia, certo? Fenícia, os judeus logo ao lado, Fenícia aqui no canto do mar Mediterrâneo, e Israel logo abaixo, ok? E aqui o mar Mediterrâneo, o grande mar. Sem condições para praticar a agricultura, os fenícios se lançaram ao mar, porque as terras eram montanhosas, pedregosas, então eles tinham, para sobreviver, que fazer alguma coisa. Como eles não podiam plantar, então eles se lançaram ao mar, foram obrigados a aprender a navegar para sobreviver. Nas suas terras havia abundância de uma grande árvore, o cedro, né, cuja madeira permitia a fabricação de navios leves e resistentes. E esses navios tornaram os fenícios muito famosos, porque os navios eram muito bons, e depois que os fenícios lançaram ao mar, a navegação nunca mais foi a mesma, pois eram navios bastante rápidos, porque eram movidos a leme e também a vela, né, por vento, com uso de velas e com lemes, né, com remos. O leme é a direção do navio, da embarcação. E aqui outro ângulo da embarcação, de uma embarcação fenícia. Como é que se identificava uma embarcação fenícia? Suas velas tinham listras, né, alternadas na vertical. Eram púrpura, que é um tipo de vermelho, e uma cor mais clara. Inclusive, por conta do púrpura, é que eles eram chamados de fenícios pelos gregos. Lembre-se que esse povo fenícios se chamava a si mesmo de cananeus ou sidônios. Quem chamou-os de fenícios foram os gregos. Por quê? Porque eles vendiam um corante para tingir tecidos que era púrpura, era nessa cor púrpura. Só que a cor púrpura em grego é fênix, inclusive a ave fênix, certo? Púrpura. E por conta que eles vendiam, né, o corante fênix, aí os gregos chamavam de fenícios. Eles tinham excelentes embarcações e conhecimentos astronômicos, né? Por conta disso, se tornaram grandes navegadores e eles se orientavam à noite pela estrela polar. Eles foram os primeiros a se orientar pela estrela polar e isso fazia com que eles soubessem da sua localização com facilidade. Além disso, eles eram excelentes artesãos que produziam artigos de luxo, né? Produziam vidros, tecidos tingidos, joias, móveis em madeiras, peças em marfim, perfumes e objetos em metal.
as cidades-estados e as colônias fenícias. A geografia da Fenícia motivou que houvesse um isolamento de seus núcleos urbanos, ou seja, as cidades elas ficavam muito isoladas umas das outras e houve a formação de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Apesar das cidades terem mesma origem, língua e cultura, do povo delas terem isso, origem, língua e cultura iguais, mas a política e a economia, eram autônomas, ou seja, independentes entre elas. As cidades funcionavam como pequenos países dentro dela, pequenos reinos. E aqui você tem um mapa que você vai ver as principais cidades fenícias: Arados, Biblos, Sidom e Tiro. Inclusive, é de Biblos que vem a palavra Bíblia. Os gregos batizaram os livros de Biblos e mais tarde foi transliterado para nós a Bíblia, que a Bíblia é um conjunto de livros. Por quê? Porque nessa cidade aqui foram feitos os primeiros livros, tá? Então ela se notabilizou pela produção também de livros, e os gregos, por conta da origem do nome, deram aos livros o nome de Biblos. Cada cidade-estado fenícia tinha o próprio rei, que era o chefe político e religioso, auxiliado por um conselho de pessoas mais sábias, os anciãos. Comerciantes também podem ter exercido influência por causa da sua riqueza. As principais cidades-estado eram Arado, Biblos, Beiritos, que hoje é Beirute, Sidom e Tiro. Inclusive, Beirute, que esteve esses dias na grande imprensa, no centro das notícias, por conta daquela explosão que houve em seu porto. Elas eram núcleos urbanos principais. As oficinas ficavam próximas de portos, pois facilitava a partida de suas mercadorias para as demais regiões. Houve um aumento no comércio de artefatos de metais, cada vez mais os povos com os quais os fenícios faziam negócios, eles procuravam os objetos feitos de metais pelos fenícios. Também houve a ampliação de rotas fenícias por volta do ano 1000 a.C. e todo o mar Mediterrâneo até o Oceano Atlântico. E conforme eles iam avançando nessas rotas, eles iam fundando colônias em vários lugares. Então, os fenícios não construíram um grande reino, mas fundaram várias colônias. Veja aqui, o que está em verde no mapa eram regiões de domínio fenício. E aí eles, de acordo com o mapa, eles comercializavam vários produtos. Você pode observar no mapa e na legenda. Então eles comercializavam escravos no norte da África, cerâmica no Oriente Médio, cereais no Egito, metalurgia, ou seja, objeto de metal também no Oriente Médio, vidro lá do Oriente Médio, o papiro do Egito, o sal do norte da África, certo? No caso, tecidos do Oriente Médio, marfim do norte da África, ouro lá do Egito e do sul da Península Ibérica, prata do sul da Península Ibérica, cobre. O cobre eles retiravam lá das Ilhas Britânicas. O cobre eles tiravam da Península Ibérica, certo? O estanho e o chumbo das Ilhas Britânicas e a madeira de Israel. Então, eles comercializavam vários produtos desses lugares. O alfabeto fenício. Você sabia que o nosso alfabeto tem o alfabeto fenício como a sua origem? Vocês vão entender. Os fenícios criaram um alfabeto para facilitar suas atividades, principalmente no comércio.
seu alfabeto tinha 22 sinais representando consoantes, né? Assim como Israel, como o hebraico, a língua fenícia não tinha a vocalização, né? Era só consoantes. E eles eram alinhados da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário ao que a gente escreve, que é da esquerda para a direita. Aqui você tem algumas letras fenícias, tanto a sua correspondente ao nosso alfabeto, como a sua pronúncia. E eles propagaram esse alfabeto, eles difundiram, né, esse alfabeto por volta do ano 1000 a.C., quando eles começaram a fazer comércio de forma ampla. Os gregos, então, quando tiveram conhecimento, quando tiveram contato com esse alfabeto, adicionaram as vogais. É mais tarde que os romanos vão combinar o alfabeto fenício com o grego e o deles, que é o etrusco, resultando no nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, né? Vem do latim, e como o português também vem do latim. Então, nosso alfabeto está na origem lá do alfabeto fenício. Então, você dá uma pausinha aí nesse vídeo e você vai ver cada letra fenícia, a sua pronúncia e a correspondente ao nosso alfabeto. Apesar deles terem criado um alfabeto, né, que foi melhorado por outros povos depois, há pouco registro escrito sobre os fenícios. Infelizmente, a religião fenícia, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E o deus no masculino eles chamavam de El, e a deusa, né, feminino, chamavam de Elat. E havia um deus chamado El, né? Aqui você tem 3 divindades fenícias: Baal, Astarte ou Astarote, em algumas traduções bíblicas, e Melkarte. Eles realizavam sacrifícios de animais e até de crianças aos deuses, que eram feitos ao ar livre em regiões elevadas das cidades. Gente, aqui é uma coisa bem interessante. Por que eles sacrificavam crianças? Porque eles acreditavam que, sacrificando-os, iam obter o favor dos deuses de forma mais rápida. Então, queria uma prosperidade, queria chuva, enfim. Eles realizavam sacrifícios de crianças. Isso é bem mostrado, né, na história de Jezabel, que foi contada na novela homônima, né, ou seja, de mesmo nome, na Record. Também tem todos os seus episódios, né, todos os seus capítulos no Facebook, Jezabel. Então, vale a pena ver. Inclusive, não só os fenícios praticavam, né, sacrifício de criança, outros povos, aqui na América do Sul também, havia os ameríndios, eles sacrificavam crianças. Se eu não me engano, os astecas faziam isso, certo? Aqui você tem uma representação da narrativa bíblica em que o povo de Israel, por conta do envolvimento com os fenícios, ou seja, com os cananeus, começou a sacrificar seus bebês, né, a Baal, né, a divindade fenícia, para obter algum favor daquela divindade. E Deus repreendeu duramente o povo de Israel por conta disso. Como isso acontecia? Segundo alguns, né, a estátua que a criança ia ser sacrificada, ela era vazada, ou seja, oca por dentro. A criança era colocada dentro, embaixo havia uma fornalha, então ali era acesa aquela fornalha e a criança era assada viva. Então era assim que eram sacrificadas as crianças, né? No caso a Baal. Também as crianças foram sacrificadas a Moloque, né, segundo a Bíblia. Cada cidade fenícia era guardada por um deus ou um casal de deuses. Tiro era guardada por Melkarte e o deus Eshmun guardava a cidade de Sidon. São sítios arqueológicos que são a fonte de estudo sobre a religião deles. E agora, os persas. A construção de um império. Os grupos humanos de origem, eles tinham origem indo-europeia. Habitavam a região entre a Mesopotâmia, Índia e o Golfo Pérsico.
E nessa região se formaram dois povos, os medos e os persas. Os medos viviam da agricultura, do pastoreio e da fundição de cobre, bronze e ouro. Já os persas eram comerciantes. No mapa aqui, você vai ver onde eles habitavam. No norte, os persas habitavam a Pérsia no sul, certo? Nós já falamos da Mesopotâmia, já falamos do Egito Antigo, de Israel, dos fenícios, certo? E agora nós estamos falando do Império Persa, que nasceu aqui, ó, nessa região, mas vai tomar conta disso tudo aqui, dessa região todinha, tá? Vamos lá. Os medos dominaram vários povos e os persas também, certo? Os medos dominaram vários povos em torno dele e inclusive os persas por volta dos anos 600 a.C. Já o rei persa Ciro II derrotou os medos e juntou os dois reinos em 550 a.C. Ele compôs um exército de 300 mil homens. Ciro, o libertador de Israel, lembram? Do cativeiro? Então, Ciro, ele uniu os dois reinos, né, a Média e a Pérsia, né, e foi conquistando tudo isso, tá? Todas essas regiões, inclusive a Babilônia. E é quando ele conquista a Babilônia que ele liberta os hebreus, né, os judeus no caso, e eles voltam para Jerusalém depois de 70 anos. Ele conquistou os reinos da Lídia, da Babilônia e cidades gregas. Então ele saiu avançando seu império, né, por muitas regiões. Esse é o mapa do Império Persa. Tudo que está em amarelo era domínio persa, enorme, né? Ciro era um bom administrador e guerreiro, respeitado por vários povos. Então, inclusive dentro da Bíblia, ele é tido como escolhido de Deus, né, para fazer justiça. E o filho dele, Cambises, vai sucedê-lo. O governo de Dário, ou Dario. Dário I sucedeu Cambises II, e esse foi o auge do Império Persa. Dário. E veja só, a Média, né, a Pérsia era isso aqui, verde, né, no sul, na parte sul desse território. E a partir dele, aí você vai ter as conquistas de Ciro, tudo que está em amarelo escuro, as conquistas do filho de Ciro em vermelho, né, de Cambises, inclusive o Egito Antigo, e as conquistas de Dário em azul, né, roxo, em roxo. Tá? Ele conquistou até parte da Grécia, mas aí, segundo as histórias, né, a história, os historiadores, eles não dominaram a Grécia em virtude do forte apoio de Troia, de Esparta, desculpa. Então, Dário, para administrar esse grande império, tomou algumas medidas que são interessantes. Ele dividiu o grande império em satrapias, eram regiões administrativas, governadas pelo sátrapa, um tipo de governador. Ele criou uma única moeda para todo o império, o dárico, em homenagem ao seu nome, né, Dário. Ele construiu uma grande rede de estradas. Veja, nesse mapa você vai ter as várias estradas. Por que é importante construir uma rede de estradas? Para transporte de pessoas e mercadorias. Então, o que está aqui em vermelho é a estrada real, a estrada do rei, certo? E essa também, essa cinza, a estrada do rei. Eram estradas que eram utilizadas pelo rei para se locomover. E as outras aí em laranja são principais estradas do Império Persa. Então elas abrangiam vários territórios, né? Essas medidas ajudaram bastante a administração. O sistema de correio persa. O correio, né, o serviço de correio era essencial para garantir boas condições de transporte e eficiência
Aliás, vão ser adotados serviços essenciais para garantir boas condições de transporte e eficiência do sistema de correio-peça, entre eles postos de descanso a cada 25 km e uma rede de hospedarias na estrada real e balsas para travessia. Hoje a gente anda 25 km de carro, é o que? 15 minutos, né? No máximo, uns 15 minutos de carro. Mas naquele tempo era a pé ou no lombo de cavalo, certo? Então, 25 km era muito. Então, a cada 25 km um posto de parada. Uma rede de hospedaria na estrada real, e se onde não tivesse ponte, onde tivesse um rio, teriam balsas para atravessar. Então isso garantiu que o sistema do correio fosse bastante eficaz, eficiente. É por isso que Heródoto, historiador grego, ele diz: nada impede que eles, os persas, cumpram a sua missão no menor tempo possível, nem neve, nem chuva, nem calor, nem escuridão. A sociedade e religião persas. A sociedade persa era dividida em 3 grupos. Os nobres, que estavam no topo, controlavam a terra e a administração, no topo junto com o imperador, certo? Os sacerdotes ou magos, que eram ricos e sábios, os camponeses, agricultores e pastores. A principal atividade econômica era o comércio. Alcançava o Egito, Fenícia, Chipre, Índia e a costa do Mar Negro. O artesanato era muito valorizado, então tinham peças de tecidos, armas, objetos esmaltados e joias. A religião era o zoroastrismo. Zoroastrismo, tá faltando um Szinho ali, mas é zoroastrismo, fundado por Zaratustra no século VI a.C. Zaratustra e o zoroastrismo. Segundo o ensino de Zaratustra, havia uma luta, né, entre 2 forças opostas entre si: Ahura Mazda, criador benéfico, e Ahriman, destruidor. Isso é bem semelhante ao que ensina a Bíblia, né? Deus e o demônio, o diabo. Então, segundo Zaratustra, se você praticasse boas ações, né, isso deveria ser estimulado em todos, você ia fortalecer a Ahura Mazda, né, e a Ahura Mazda ia prevalecer no conflito contra Ahriman. Então, por esse motivo, a religião persa, o zoroastrismo, vai ser uma das primeiras religiões a exigir a conduta moral, certo? Bom, galerinha, esse foi nosso tema de hoje, os hebreus, fênixes e persas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se for alguma dúvida, pausa o vídeo, volta a ver com atenção. Ficou um pouco extenso, pois eram 3 povos que a gente tem de ver, né, de uma tacada só, pois eles têm origem em comum. E senta aí o dedo no like. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!